Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será a cadeia da impiedade. Um dos textos que servirão como base para o nosso estudo, até porque no nosso guia de estudos hoje há uma série de textos que são apresentados. Aliás, eu te incentivo a gastar alguns minutos lendo esses mesmos textos depois no seu guia de estudos, mas é Apocalipse capítulo 14, verso 12. Esse eu destaquei entre todos os outros, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ainda antes de podermos desdobrar o assunto que estudaremos hoje, eu quero desafiá-lo a orar junto comigo. Nós vamos nos lembrar de cada um dos pedidos que têm sido colocados dentro da nossa comunidade de oração, aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Tenho acompanhado muitas pessoas que têm agradecido a Deus por respostas às orações. Portanto, se você é um companheiro de oração, te agradeço demais. Continue orando e, ao mesmo tempo, não se esqueça de deixar o seu comentário, de dizer às pessoas por quem você está orando, por escolher ali os seus pedidos e, ao mesmo tempo, por orar por você que está junto com a gente. Quero aproveitar e deixar um pedido todo especial. A cada dia nós temos aumentado o número de pessoas que têm estudado a Bíblia junto conosco através desse canal. Mas cada vez que alguém se inscreve no canal, que um like é deixado e, ao mesmo tempo, um compartilhamento é feito, a gente está mandando um recado para o YouTube de que esses vídeos são relevantes e devem ser colocados à disposição de mais pessoas. Por isso, quando você toma qualquer uma dessas atitudes, você está compartilhando, está fazendo com que essa mensagem chegue mais longe. Seja nosso parceiro também aqui no nosso canal. Junte-se a mim nessa oração. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra temos a oportunidade de entender que estamos vivendo os dias mais desafiadores de todos os tempos. Os dias que foram vistos pelos apóstolos do passado, pelos profetas do passado, e que nos avisaram que seriam dias realmente trabalhosos. Ajuda-nos a entender o que está por diante de nós e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para esses dias. Colocamos também diante do Senhor cada um dos pedidos que foram mencionados dentro do nosso canal e, ao mesmo tempo, esses pedidos que estão no coração desse amigo, dessa amiga que ora comigo nesse momento. Clama ao Senhor, por favor, ouve e responde de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando o assunto é perseguição, de alguma forma, algum tipo de boicote ou até mesmo de violência professada contra pessoas que são tementes a Deus, nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber que essa não será uma exclusividade da última geração a viver sobre a terra antes do aparecimento de Jesus. Desde a primeira geração, quando olhamos lá para Gênesis, no capítulo 4, nós já percebemos da parte dos dois primeiros filhos de Adão e Eva mencionados na Bíblia, Caim e Abel, ambos fizeram escolhas diferentes. Caim escolheu seguir um caminho completamente alheio de Deus. Aliás, no capítulo 4, versículo 16 de Gênesis, o texto bíblico vai dizer: e Caim afastou-se da presença de Deus. É claro que antes de tomar essa decisão radical, ele já havia tomado outras pequenas decisões que o colocaram ao lado da rebelião. Por outro lado, Abel se posicionou ao lado daquilo que era certo. A sua grande vontade era de servir e amar a Jesus. Como consequência dessas decisões tomadas, é claro que isso trouxe desdobramentos para a vida deles. Caim ficou irado contra o irmão, já que aquilo que ele havia oferecido a Deus não havia sido aceito, e ele achava que Deus tinha a obrigação de aceitar, já que ele estava oferecendo, mas não estava disposto a estabelecer um vínculo de aliança com Deus. Deus disse para Caim: se você agir de forma correta, você será aceito. Mas se você não agir de forma correta, o pecado está batendo na porta da tua casa. Você deve dominá-lo. Mas Caim, ao invés de dominar o pecado e os desejos, os impulsos pecaminosos que o empurravam para uma situação que acabaria em assassinato,
ele deu lugar a esses sentimentos no coração, convidou o irmão até um lugar no campo e acabou assassinando o próprio irmão. O Senhor Deus o chamou e perguntou: onde está o seu irmão? E ele respondeu: eu não sou guardador do meu irmão. E Deus agora vai ser firme com Caim, dizendo: eu vi o que você fez. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E eu queria dizer que esse foi o único evento que acabou acontecendo. Mas no próprio capítulo 4 você percebe um descendente de Caim chamado Lameque, que é apresentado como um indivíduo polígamo e ao mesmo tempo que assassinou 2 jovens por razões muito banais. E você continua a história, você vai ver que já no capítulo 6 de Gênesis havia uma violência terrível por parte dos descendentes de Caim. E quando você segue um pouco mais na história, eu poderia citar muitos exemplos logo na sequência do texto bíblico, mas eu vou até o período dos reis, quando em Israel Elias está enfrentando uma grande crise e Jezabel manda matar todos os profetas do Senhor. O próprio Elias acaba sendo proscrito, tendo que fugir de um lado para o outro. Mas o que vai ter lugar como desdobramento desse fato é exatamente o momento em que Elias acaba indo para o fundo de uma caverna e ele diz: Senhor, eu estou cansado. Mataram todos os seus profetas, eu fiquei sozinho. E Deus vai dizer para ele: Elias, não mataram todos ainda, existem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então tem você e mais 7.000. Mas Elias se sentia só, tamanha havia sido a brutalidade por parte daqueles que estavam longe do caminho do Senhor. Eu poderia lhe falar do período em que a igreja foi estabelecida. Apóstolos e cristãos do primeiro século sendo perseguidos pelos judeus no primeiro momento, num segundo momento perseguidos pelo próprio Império Romano. Em 2 momentos, de forma terrível, a máquina estatal de Roma acabou perseguindo os cristãos. Na época de Nero, Nero acabou acusando os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Ele conseguiu martirizar 2 dos apóstolos, Pedro, que foi crucificado, e Paulo, que foi decapitado. Além dos 2, uma grande quantidade de cristãos que foram jogados às feras na arena para serem devorados pelos leões, sem contar outros que foram crucificados, outros que foram amarrados em postas e se tornaram tochas humanas, foram queimados vivos. Mais tarde, o imperador Domiciano, conhecido como Segundo Nero, acabou movendo uma perseguição tão intensa que o próprio apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. E quando chegamos ao período medieval, quando a própria igreja que havia se apostatado começa agora a perseguir aqueles que têm se mantido fiéis ao testemunho de Jesus e aos mandamentos de Deus, a Santa Inquisição, que matou centenas, se não milhares de cristãos durante vários anos. Esse tipo de coisas aconteceram no decorrer da história, não apenas como fatos isolados, mas como um indício da maneira como a rebelião trata, como a rebelião lida com aqueles que são fiéis a Deus. Entretanto, a Bíblia também vai nos dizer, lá em Apocalipse, no capítulo 13, que exatamente na última fase da história desse mundo, no último capítulo da história desse mundo, quando o julgamento no céu estiver quase terminando, haverá um movimento por parte de 2 bestas apresentadas ali em Apocalipse 13. Quem está orquestrando todo esse processo é ninguém menos do que o próprio rebelde, Satanás. Então, uma besta que é apresentada como surgindo da terra dá poder para a besta que surgiu do mar e que havia sofrido uma ferida de morte. Uma imagem é erguida a essa besta que surgiu do mar e é ordenado a todas as pessoas que adorem a imagem da besta. Mais do que isso, qualquer um que não adorar a imagem da besta sofrerá sanções muito severas, não poderão comprar e nem vender. Aí você percebe nitidamente, de novo, o uso da máquina estatal para tentar impedir que essas pessoas tomem uma postura ao lado do Senhor Deus, mas que acabem, por força das circunstâncias, permitindo que o sinal da besta seja colocado na mão. E as pessoas, com medo de não conseguir sobreviver, porque não podem comprar e nem vender, acabam recebendo o sinal da besta na mão.
Outros recebem na testa, porque entendem a proposta da besta e dizem, é isso que eu quero. Entretanto, no mesmo período, o Senhor Deus estará selando o seu povo com um sinal na testa, apenas na testa. Porque o Senhor Deus só aceita aqueles que tomam uma postura, que entendem a proposta feita por Ele e que querem vivê-la. Essa perseguição, ela vai se intensificando ainda mais. Um período de angústia, qual nunca houve antes na Terra. Um período descrito por Jesus como um período que, se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Um período terrível. Uma perseguição mesmo, feroz, colocada contra aqueles que são fiéis a Deus. Uma pergunta que se coloca diante de nós numa altura como essa é como nós nos portaremos diante de um período de tão grande crise. Eu tenho ouvido muitas pessoas mencionarem, pastor, eu vou ser fiel a Deus. É bonito dizer isso. Entretanto, na prática, quando vemos as posturas dos crentes de hoje em dia, que têm falado como nunca em atualização da Bíblia, em dizer que é certo aquilo que a Bíblia condena como errado, em dizer que está tudo bem a prática de algumas questões, quando a Bíblia vai chamar de abominação aos olhos do Senhor, quando a postura de um seguidor de Cristo é exigida lá no trabalho, lá na família, na comunidade, e as pessoas vão vivendo meio que à margem desse processo todo. Nós estamos, de alguma forma, sacrificando os princípios da palavra de Deus. E se hoje, em tempos de paz, nós sacrificarmos os princípios da palavra de Deus, o que acontecerá quando houver uma imposição como essa? Meu desafio para você nesse dia é que você viva esse dia com comprometimento com Cristo, com a sua palavra e ao mesmo tempo com assim diz o Senhor. Que aonde você chegar as pessoas percebam que chegou alguém que vive os princípios da Bíblia, a palavra de Deus. Se você viver dessa forma, mesmo que esses últimos acontecimentos aconteçam muito em breve, você permanecerá fiel, porque você já vinha vivendo essa fidelidade a Deus em tempos de paz. Que Deus te acompanhe, que Deus te guarde. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Eu estudo a lição. E você?